Presidente, subo a essa tribuna em pouco tempo para falar desse projeto que eu particularmente considero importante quando a gente tem o nosso olhar voltado para as pessoas em situação de vulnerabilidade. Mas, Eduardo Moura, eu gostaria de iniciar as minhas palavras como vereador do Novo, olhando sempre para aquilo que envolve a transparência, a liberdade de cada pessoa, para poder trazer aqui alguns pontos importantes do projeto. O primeiro deles, e aí eu apresento 6 emendas, as 6 são rejeitadas, 2 delas são aprovadas com similaridade por outros parlamentares, o que mostra, inclusive, que, claro, há um direcionamento para se rejeitar tudo que vem da oposição. Mas um dos pontos importantes que a gente traz na emenda, vereador Júnior de Cleto, é que fosse possível a prefeitura dar vouchers para as pessoas que vão se beneficiar desse programa. Para todo mundo entender, a prefeitura propõe aqui dar habilitação para as pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade. Qual é a nossa ideia? Conceda um voucher para custo integral de exames médicos e psicotécnicos. Voucher para custeio do curso teórico-técnico de aulas práticas de direção. Nós indicamos aqui voucher para exames teóricos e práticos junto ao Detran. Os vouchers serão nominais e intransferíveis. Para que isso? Para que cada cidadão beneficiado por essa ação social, para que ele possa escolher a autoescola ou a clínica médica e psicológica. Sabe por que isso? Porque a prefeitura constrói programas sociais para fazer vínculo com a autoescola e vínculo com clínicas, que politicamente favoreça ela. Para a gente evitar que haja problemas como esse, libera para que cada cidadão possa escolher, decidir o caminho que vai seguir. É importante o registro disso, presidente. Outra emenda, 60 dias após a publicação dessa lei, é preciso que apresente a essa Câmara Municipal, presidente, os impactos orçamentários, ou seja, quanto vai se gastar no ano do dinheiro público para que essa ação social alcance a vida das pessoas. Nós precisamos garantir transparência e critérios objetivos, acompanhamento público na execução desse programa de CNH social. Isso reforça os princípios que estão descritos ali no artigo 37 da nossa Constituição. Isso permite que, inclusive, a população fiscalize a aplicação dos recursos e o resultado desse programa. Sabe por quê, vereador Davi Muniz? Eu não quero crer nisso. Por isso nós precisamos ter transparência. Porque quase sempre a prefeitura vai beneficiar quem ela quer. E quase sempre ela quer beneficiar quem vota com ela. A gente precisa trazer transparência para esse processo. Outra emenda aditiva cria uma comissão municipal de acompanhamento do programa com representantes da sociedade civil, representante do Poder Legislativo e também do Poder Executivo. Assim a gente garante a participação social e o que se chama de fiscalização democrática. Nós precisamos dar transparência e evitar, presidente, que um programa que deveria ser bom, que vai tocar a vida das pessoas, evitar que haja uso político de beneficiários indevidos, como a gente já viu muitas vezes na cessão de apartamentos populares, nos habitacionais construídos pela prefeitura,
que são entregues muitas vezes para as pessoas que não vivem em situação de vulnerabilidade, aqueles que efetivamente precisam ter acesso à moradia. Outra emenda, os convênios com a autoescola. Essas autoescolas precisam ser credenciadas e precisa se dar visibilidade a isso, permitindo que cada usuário escolha a autoescola que bem entender. Já falei aqui dos vouchers digitais e de um muito importante, outra emenda rejeitada. A gente fala aqui sobre o painel digital de transparência. Qual é o objetivo? Que esse painel apresente, presidente, dados estatísticos. Quem foram as pessoas tocadas por esse programa? Gênero, idade, bairro, perfil econômico. Qual é a dificuldade da prefeitura de divulgar esses dados? Para que haja transparência. E a gente entenda que, de fato, o programa está tocando lá na ponta, beneficiando aqueles que precisam ser beneficiados. É preciso permitir o acompanhamento público dos resultados. Um painel digital dos beneficiários é importante. Aí diz a comissão ou as comissões dessa casa, tem violação da LGPD, não cria despesa, não cria despesa, e não interfere no executivo, a comissão diz que interfere. É um absurdo. Ajustes e critérios de isonomia precisam ter urgente, aprimorar os critérios de seleção e de transparência no programa, sem alterar seu objeto e, claro, sem gerar custo nenhum. As comissões, novamente, diz que tem vício de iniciativa, e é interessante que as emendas da vereadora Cida Pedrosa e do vereador agora Rubem são aprovados, mas as minhas emendas, que têm igual teor, as comissões rejeitam. É uma coisa absurda o que acontece nessa casa e que acontece nas comissões, que se submete a fazer o que a prefeitura quer. Essa é a verdade. Eu vou votar, claro, favorável, mas essas emendas precisam ser aprovadas, por isso eu já peço o destaque de cada uma delas. Elas não criam despesa, não invadem competência, apenas melhora o texto do projeto. Busca da transparência, respeitar a liberdade de escolha, tirar qualquer tipo de conchavo político e dominação política, que muitas vezes os projetos chegam aqui, é cheque em branco, é folha em branco, para o prefeito decidir o que ele quer fazer. Nós precisamos pegar bons projetos e essa casa dá qualidade, dá transparência, direcionamento, para que de fato a população seja assistida. Não dá para criar mais um projeto social que algeme o cidadão, a prefeitura da cidade do Recife. E fica a justificativa, né? A eleição se aproximando. Então, quer de fato atender a população, vereador Eduardo Moura? Vamos dar transparência. Vamos estabelecer critérios que não amarrem a população à prefeitura. Aí sim é uma assistência social que busca transformar a vida do povo e não com fins eleitoreiros, como geralmente acontece com os projetos, que deveriam ser bons, mas que são literalmente estragados pela prefeitura da cidade do Recife. Ouço com atenção, vereador Eduardo Moura, numa parte. Agradeço a parte, vereador Fibelecrim. Estou aqui mais para parabenizá-lo, porque olha só, o senhor teve as emendas 4, 5, 6, 8, 9 e 10, todas rejeitadas pelas comissões. Aí você vai ver as emendas que o vereador Felipe Alecrim colocou, basicamente todas pedem transparência. E aí a gente fala com propriedade sobre isso por ser do Partido Novo. A emenda que o senhor pede, que tenha um painel eletrônico com os beneficiados, isso não fere nada a LGBT ou LGPD, como queira. É tanto letra, tanto número, tanto rótulo que se coloca hoje em dia. E a gente resume isso em transparência. Se eu tenho uma pessoa beneficiada
por um projeto social que é pago por alguém, veja, não tem almoço de graça. Se eu estou dando a CNH social para algumas pessoas, a prefeitura está pagando. Opa, desculpe, prefeitura não, o povo está pagando. Porque a prefeitura não tem dinheiro dela, o dinheiro é do povo. É do imposto que as pessoas pagam. Então, é basicamente isso. O que o senhor pede aqui nessa emenda é que a gente tenha noção de quem são os beneficiados, para que o povo possa ser o fiscalizador. Porque é o povo que está pagando isso. Então tá lá, eu estou pagando esse projeto social, não é a prefeitura, sou eu que estou pagando. Eu vou lá ver, ó. Eita, tem lá, Zé Firmino. Não, mas peraí, Zé Firmino tem 2 carros no nome dele. Então ele não está em vulnerabilidade. E aí você abre o leque de fiscalizadores. Mesma coisa, o prazo de 60 dias para prestação de contas a esta casa, que deveria ser a casa fiscalizadora de tudo no Poder Executivo. Mas que, infelizmente, hoje não exerce essa função. Não exerce, isso é um fato. Tanto não exerce que a população estava carente de fiscalização. E isso é comprovado com o que vem acontecendo nos últimos 8 meses. O aplauso às fiscalizações feitas pelos vereadores da oposição, porque não estava tendo isso. E a parte principal do poder dessa casa. Nós somos, antes de qualquer coisa, nós somos fiscalizadores e temos que exercer essa função. Então o vereador Felipe Alecrim colocou emendas que obrigam a prefeitura a ter transparência. Só para finalizar, por que foram negadas? A prefeitura, então, não quer transparência? E com o aval das comissões dessa casa? É isso que está acontecendo? Qual é o problema de deixar transparente qualquer tipo de projeto ou ação da prefeitura? É porque a prefeitura não quer transparência? E isso acontece com o aval das comissões dessa casa? Você que está em casa, se pergunte. Porque basicamente é isso que está acontecendo. Obrigado pela parte, vereador Felipe. Muito obrigado, vereador Eduardo Moura. Acolho sua parte. E quero me direcionar a todos os vereadores. Para vocês terem uma ideia, uma das emendas minhas altera e impõe à prefeitura o seguinte: serão beneficiados do programa CNH Social do Recife os cidadãos residentes no município do Recife inscritos no cadastro único, com renda familiar per capita até meio salário mínimo, priorizando-se, veja, priorizando-se, mulheres, chefes de famílias, jovens de 18 a 29 anos, desempregados há mais de 6 meses, pessoas com deficiência e beneficiários de programas de transferência de renda. A comissão reprova a minha emenda, que pede isso, tá? Vou repetir. Mulheres chefes de família, jovens de 18 a 29 anos, pessoas que estejam desempregadas há mais de 6 meses, pessoas com deficiência, beneficiários de programa de transferência de renda. Isso aqui são critérios para a gente tocar, alcançar exatamente quem mais precisa. Aí o que é que a comissão da casa faz? Rejeita, presidente. Um recorte importante. Mas aprova o da vereadora Cida Pedrosa, que igualmente acrescenta novas previsões e responsabilidades do Executivo. Uma emenda idêntica, mas que coloca lá LGBTQI, as siglas que eu não conheço muito, que sempre modifica-se muito, coloca critérios estabelecidos a partir de identidade de gênero, a partir de critérios que podem, por muitas vezes, excluir aquele cidadão que, de fato, vive em situação de vulnerabilidade. Não é importante pessoas com deficiência, não é importante que seja inserido nesse programa social mulheres chefes de família, os jovens que estão iniciando no mercado de trabalho de 18 a 29 anos. É rejeitada a minha emenda, mas o da vereadora Cida, que pede um recorte literalmente ideológico, esse é aprovado. Por quê?
porque a vereadora, infelizmente, vota tudo com o prefeito da cidade do Recife. Quem sobe aqui com coragem nessa tribuna para mostrar a ineficiência da gestão tem os seus projetos reprovados. Quem sobe aqui para aplaudir sempre o prefeito tem os projetos aprovados. Era isso, presidente.